Sou formada em Psicologia pela Universidade Católica de Goiás, mas sempre me apaixonei pela área de recursos humanos. Foi minha especialização em Administração de Recursos Humanos e, posteriormente, eu conheci Educação. Nunca pensei em atuar na área de escolar, na área de Psicologia Escolar, mas quando eu comecei a trabalhar, ter contato com algumas ações da educação, me apaixonei e foi essa área profissional que eu escolhi para poder desenvolver todo o meu trajeto profissional. A minha primeira experiência, eu trabalhei no Sinduscom, que eu costumo dizer que foi a minha primeira grande escola na vida e na profissão. Fiquei durante 6 anos no Sinduscom e na oportunidade que eu trabalhava no Sinduscom era responsável na Comissão de Qualidade e Produtividade para a melhoria dos profissionais que atuavam na construção civil. O projeto era audacioso, era trabalhar com pessoas do nível básico de pedreiro até o nível gerencial, com programas de capacitação, com formação para o trabalho, principalmente para a liderança, para a comunicação, para relacionamento interpessoal. E foi através desse trabalho, desse grande objetivo profissional, que eu conheci o Senai. Nos 6 primeiros anos que eu estive dentro do Sinduscom, o Senai foi meu principal parceiro. A gente começou com um grande desafio de trabalhar os engenheiros, que era o principal profissional num canteiro de obra. E para trabalhar com os engenheiros, o principal desafio naquela ocasião era a questão da liderança, a questão da comunicação interpessoal. Então nós desenvolvemos um curso em parceria com a Universidade Federal de Goiás, com o Senai, ouvindo pessoas do segmento, pessoas do setor, alguns já professores, outros bastante práticos na formação. E aí surgiu a primeira especialização, que se chamou Gestão e Gerenciamento de Obras. O objetivo era engenheiros recém-formados, que tinham um bom nível técnico, formado em boas instituições. No entanto, faltava o lado interpessoal, o lado humano, o lado gerencial, o lado da liderança. Foi um programa construído a 8 mãos, muito criterioso, ouvindo muitos empresários. E foi a partir de então, depois que esse programa, esse curso de pós-graduação, que foi o primeiro ofertado pelo Senai, eu fui convidada para assumir a função de coordenadora de pós-graduação. Com o curso de Gestão e Gerenciamento de Obras, surgiram 8 novos cursos. E aí a gente já perpassou a área de produção, a área ambiental, a área de formação de pessoas. E foi a minha primeira experiência com uma coordenação e com a área de educação, cuidando dessa formação desses engenheiros. Depois, dentro da obra, o principal ator é o mestre de obras. Então a gente fez um curso em parceria com a Escola Vila Canaã, um curso de formação de mestre de obras, que a gente tinha um grande impacto em relação à formação do mestre de obras, e a formação dele era prática, ele não tinha uma escolaridade. Então a gente tinha que ter ao mesmo tempo um curso em que ele pudesse entender todo o processo de planejamento, de execução, conhecimento técnico e o aspecto comportamental na relação com o trabalhador, mas principalmente, e era a nossa maior dificuldade, dar a eles aqueles conceitos básicos no planejamento de uma obra. Do engenheiro para o mestre de obra foi uma experiência fantástica, porque de fato eu entrei no canteiro de obra para entender o que era cada uma das pessoas que atuavam nessa difícil tarefa de construir e de preparar ambientes, lares, pessoas para estar morando em algo que provavelmente eles jamais teriam contato posteriormente. Desenvolvemos um projeto que chamava Projeto Construtor. Esse era a menina dos olhos dentro do Sinduscom, porque a gente pegava meninos de 18 anos, normalmente com um ensino médio completo. Durante o período da manhã ele estudava na Vila Canaã, na escola, junto com os professores da área da engenharia. E no período da tarde foi reservado de uma empresa, MB Engenharia, um canteiro de obra. Esses meninos eles tiveram a oportunidade de ver desde a parte de fundação até a parte do acabamento. Os mesmos meninos que foram selecionados num processo seletivo extremamente concorrido, eles recebiam uma bolsa da empresa, eles estavam na sala de aula de manhã e no período da tarde eles estavam no canteiro de obra.
Qual era a ideia? Era formar um profissional polivalente que atuasse em todas as etapas da obra. Esse projeto foi um projeto muito bonito, no entanto, nós identificamos que não são todas as pessoas que têm todas as habilidades e estão o tempo inteiro numa obra. Foi uma experiência única, foi muito divulgada para o Brasil inteiro. Na época, o Sinduscon ainda fazia parte da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e essa foi bastante marcante em relação a todas as capacitações que a gente fez em parceria com o Senai. Nós implantamos também o banco de empregos da construção. Pedreiro, pintor, carpinteiro, engenheiro, gerente, mestre de obra, psicólogo, administrativo, almoxarife, apontador. A gente chamava esse pessoal no Sinduscon, fazia uma triagem, conhecia a trajetória, consultava as vidas passadas deles em relação aos empregos e a gente ofertava esse profissional para todas as indústrias associadas do Sinduscon, com teste psicológico, com avaliação de coeficiente de inteligência. E esse projeto tem um conhecimento que até hoje ele está no Sinduscon. Então a minha escola dentro da área de recursos humanos e da educação foi no Sinduscon, que logo emendou com as atividades do Senai. E no Senai, com a implantação da pós-graduação, a gente ficou mais ou menos 4, 5 anos implantando novos cursos, atuando. Foi quando eu comecei a ouvir sobre educação à distância. O que é isso? Como é que funciona isso? Estudar à distância? É uma comodidade? Como que é isso? Eu comecei a estudar. E eu me lembro até hoje que eu cheguei para o diretor regional do Senai e falei assim, se algum dia se implantar educação à distância nesse estado, quem vai implantar sou eu. Ele estranhou, pensou, essa menina deve estar louca, né? Uma psicóloga falando de educação e da educação à distância. E eu acho que ele acreditou no meu desafio profissional. Com 3, 4 meses estava eu estudando educação à distância. O que é, como é que funcionava, por onde que começava, quanto custava. Fiz 3 projetos, todos 3 reprovados, porque educação à distância é cara. Educação à distância tem todo um aparato antes de se iniciar, que às vezes as pessoas não compreendem o porquê que se investe tanto, se gasta tanto. Mas mesmo assim, o 4º projeto conseguimos sensibilizar mais pessoas, o Departamento Nacional do Senai bancou. A gente fez uma parceria com uma empresa, na época ela era incubada da Universidade de Brasília, e nós construímos tudo o que precisava para poder ofertar. Bastante ousado o projeto, as 9 escolas que o Senai tinha, de norte ao sul do estado, a gente implantou polos. Nestes polos, a gente entendia que como nem sempre o nosso aluno teria acesso à internet, a gente disponibilizava uma sala de aula para o aluno ter um horário agendado e fazer as suas lições. Então a gente recebia esse aluno, a gente mostrava para ele as facilidades da educação à distância, falava para ele da responsabilidade com relação ao horário, com relação às atividades, explicava como que era a metodologia, onde estava o seu professor, o que esse professor fazia. E aí a gente começou então com um número muito alto de inscrições, principalmente no norte do estado, que a gente pensava que não ia ter ninguém, mas foi o maior número de alunos, porque é onde realmente não tinha oportunidade de uma qualificação. E a educação à distância na região, Minas Sul, foi a unidade que a gente teve o maior número de matrículas, foi assim, uma demanda fora do comum. Essa parceria, a gente conseguiu ser primeira instituição de ensino que aprovou no Conselho Estadual de Educação curso técnicos à distância. Na época foram 4 cursos de informática, comércio eletrônico, manutenção e suporte, web design, comércio eletrônico. Então foi muito interessante essa experiência que aconteceu em 2003. De 2003 a 2009, a gente fez a apresentação desses produtos para vários parceiros, incrementamos por meio de outras modalidades de ensino, um pouco mais rápido do que a formação técnica. E aí, em 2009, nós fomos convidados para poder implantar a educação à distância no SESI. Um público diferente, um público que a gente ainda não conhecia, não era um público da profissão, era um público da escola, mas mesmo assim nós desenvolvemos 8 cursos e foi um sucesso. O projeto era para fazer 500 inscrições, nós fizemos mais de 5.000 inscrições com os alunos do ensino médio. Então foi uma experiência em que nós
Desenvolvemos o curso, contratamos conteudistas, contratamos designer, que era um profissional externo que prepara todo o curso online. Fizemos toda a divulgação do produto, fizemos a validação, testamos com os alunos do ensino médio, preparamos os tutores, que eram os professores na sala de aula. Então foi uma experiência assim, muito boa, porque a gente viu todas as etapas de desenvolvimento da educação à distância, um domínio técnico muito bom. E até hoje a educação à distância existe no Senai, existe no SESI, por meio da criação do núcleo integrado. A gente juntou as duas experiências e hoje a gente atua do ensino. Quem está na escola do ensino médio que quer fazer um curso à distância, quer conhecer sobre informática, novas regras de comunicação, meio ambiente, legislação trabalhista, até o profissional que já está na empresa, que é uma nova oportunidade, quer fazer curso técnico. Atualmente, em 2015, já são mais de 10 cursos técnicos à distância, ofertados pelo Senai, mais de 30 qualificações, que são cursos de maior duração, e um portfólio com mais de 120 produtos para aperfeiçoamento e para o curso para público do ensino médio. Dos mais variados temas, desde a parte ambiental, logística, parte de comunicação, parte de comportamental, então uma gama de produtos. Eu acho que esse foi o meu projeto mais difícil dentro da instituição. E eu aprendi que às vezes a gente não pode oferecer muito, porque isso fica num nível de responsabilidade muito grande. Mas eu costumo dizer que foi a minha experiência profissional que eu tive maior dedicação. Depois disso, em 2009, o Senai começou a se dedicar de uma área dentro da instituição, que era uma área que a gente já tinha uma produção muito boa, mas a gente não tinha isso formalmente constituído. Então, em 2009, eu iniciei um projeto de criação de uma área que se chama Serviços Técnicos e Tecnológicos, que é complementar a qualificação profissional, que é aquele trabalho que a indústria precisa do conhecimento de quem ensina, e muitas vezes ele não precisa da capacitação, ele precisa de alguém para ensinar ele como que ele pode modificar isso no dia a dia da empresa. São os trabalhos de consultoria. A gente começou a estruturação dessa gerência em 2009, foram 3 anos. O nível de prioridade não era o maior, né? Então por isso a gente demorou mais tempo, mas a gente perpassou desde formação de pessoas, dos critérios comerciais, a divulgação de marketing, de comunicação, aspectos financeiros, aspectos mercadológicos. Foi uma experiência muito interessante que durou a partir de 2009, 3 anos de estruturação, e depois nas unidades do Senai se passou a disseminar então a oferta de 3 modalidades novas. Primeiro, assessoria e consultoria, que é aquilo complementar as pessoas preparadas, como eu vou mudar o layout da minha indústria, eu vou preparar as pessoas em cima de uma norma regulamentadora, eu vou fazer adequação dos meus produtos. Essa é a primeira linha da área de prestação de serviço. A segunda linha são os projetos de inovação. Esse não tem desafio maior. A empresa precisa ter um espaço maior no mercado, a empresa quer inovar, mas a empresa não sabe como fazer isso. Então nós criamos um grupo, né, qualificado, preparado, que gosta disso, para ir lá na empresa e falar assim, olha, inovação é uma coisa simples, ela pode ser uma melhoria do seu processo. Olha, inovação é uma coisa fácil, ela pode ser a criação de um novo produto. E aí surgiram os projetos dentro dessa gerência, como os projetos que talvez vocês já tenham ouvido falar, como por exemplo a paçoca de soja, que foi o nosso primeiro projeto, o filho único de mãe solteira. Por quê? Porque foi uma experiência que a gente jamais vai esquecer em virtude do espaço no mercado que esse projeto conquistou. Depois disso veio o sorvete de Baru, veio a barra de frutas desidratadas. A gente não pode falar só das coisas das comidas, coisas boas, mas a gente teve um projeto em que a gente criou a manta asfáltica com um dejeto, um resíduo muito forte de uma indústria. Então eles conseguiram pegar um universo muito grande desse dejeto, que era um minério, e transformar isso numa manta asfáltica. Depois foi um tijolo. Depois a gente conseguiu fazer adequações a um trator. Então eu poderia estar falando aqui dos 22 projetos já concluídos,
dos 5 que estão em andamento aqui no estado de Goiás, para contar a história, desde quando a gente começou esses projetos de inovação. Agora, com a Lei de Inovação, a Lei do Bem, o programa Inova Goiás, que são políticas governamentais, vários editais, a empresa precisa, tem que inovar, quer inovar, e essa tem sido uma linha muito forte de atuação da instituição em apoio às indústrias goianas. Uma terceira vertente que são os serviços metrológicos, que são regulamentares dentro dos ministérios, dentro da oferta de qualquer tipo de produto, pelo Inmetro, que é o principal órgão certificador. Surgiu então um novo projeto, depois de 3, 4 anos estruturando a gerência, a gente começou a desenhar um projeto de criação dos institutos Senai de Tecnologia. O que é esse instituto? A nível nacional, entendeu-se que nós tínhamos o papel de contribuir mais com a competitividade da indústria. E essa competitividade, ela passava por uma área de inovação, então novos produtos para o mercado, mas passava também por uma área de prestação de serviço que a gente começou a estruturar em 2009, que é obrigatório. Por exemplo, quando a gente vai fazer um novo alimento, a gente precisa analisar se aquele alimento ele tem algum tipo de bactéria, então faz uma análise microbiológica e fisicoquímica. Então a gente, no projeto de criação dos institutos, no programa Senai de Competitividade da Indústria, com o financiamento do BNDES, nós desenhamos 2 grandes projetos na ordem de 21 milhões. Esses projetos foram aprovados. O primeiro projeto a ser aprovado foi o de Goiás, na área de alimentos do Brasil inteiro, porque ao todo são 68 institutos de tecnologia. E nós somos 2 desse montante de institutos, nós no estado de Goiás, e a gente aprovou então, com o aval do MAPA, o primeiro projeto para a criação dos institutos de alimentos. Por que a temática alimento? Porque Goiás é a região que tem um número considerável de alimentos, diria que em termos de indústria é a mais representativa que a gente tem no estado. E o outro, uma temática transversal, é a temática de automação, que aí entra um pouquinho em energias renováveis, manutenção industrial e o processo de automatização das indústrias. Nós começamos a implantar, construímos o projeto em 1 ano e meio, então foi 1 ano e meio de estudos. Depois de 1 ano e meio de estudos, a gente começou a implementar em 2013. E agora, ao final de 2015, a gente entrega 2 institutos. O primeiro vai ser inaugurado no dia 10 de dezembro, se tudo correr bem, 2015, o de automação. E o de alimentos, pelas características um pouco mais exigentes em termos de normas, com a necessidade de ter os laboratórios funcionando para a gente abrir ao público, porque nós já temos demanda, porque as empresas já perguntam que dia que começa. Nós vamos inaugurar na Semana da Indústria, no dia 25 de maio, e vai ser uma experiência muito exitosa, porque foi feito, muitas pessoas contribuíram com a gente, muitas pessoas boas do Departamento Nacional, a avaliação externa que a gente teve de alguns consultores, pessoas boas da região Centro-Oeste. Nós fizemos um painel de especialistas, convidamos a Universidade Federal, a Universidade Católica, convidamos os órgãos regulamentares, Anvisa, MAPA, convidamos acadêmicos, pessoas que entendiam da área de alimentos. Então foi um projeto muito bem elaborado, assim como o de automação, em que a gente faz uma entrega formal agora às indústrias goianas com essas 2 vertentes de atuação. E aí a gente poderia falar de várias parcerias que a gente desenvolve nessa área de prestação de serviço. A principal são as indústrias, que hoje tem um entendimento com relação às normas e regulamentos diferentes de quando a gente começou a estruturar essa área de serviço em 2009. Hoje elas são fiscalizadas, hoje existe um nível de exigência muito grande, mas principalmente junto com essa estruturação a gente também desenvolveu outros serviços. Um laboratório de análise de concreto, que fica situado no Senai, na Escola Vila Canaã, que é uma demanda da indústria da construção civil. A gente tem um núcleo de gerenciamento de resíduos, então as questões ambientais de escassez de água, resíduos que estão hoje impactando o nosso meio ambiente, a gente tem especialistas, estudiosos, consultores que atuam nessa área.
Nós atuamos fortemente no ramo de confecção, nós temos consultoria, processos produtivos, que vai desde layout, melhoria de processos, vitrinismo, desenho de coleção. E o estado de Goiás, por ter um espaço muito grande, a gente tem uma parceria externa com o Sebrae e com o Instituto C-Ticket no Rio de Janeiro, e é uma ação nacional. A gente participa dessa ação atendendo ao setor de moda, setor de design. Não podemos deixar de falar da parte de automação e manutenção industrial, e nós temos uma estrutura para atender o segmento moveleiro. Nosso interesse é que nos próximos anos a gente possa atender a todos os segmentos que precisam seguir as suas normas, seus regulamentos, precisam inovar, que precisam ter novas conquistas de mercado, ter novo espaço. Uma área muito diferente do que o Senai sempre atuou, mas é uma área bastante promissora para a indústria, porque quem prepara profissionais para a indústria também tem competência para poder contribuir com o crescimento dessa indústria. Essa é um pouquinho da minha história. Eu sou Cristiane, espero estar no Senai nos próximos anos para poder relembrar todas essas histórias e participar do Instituto Senai de Tecnologia.